Olá pessoal do programa Segundo Tempo. Sim, estou de novo, voltei das férias mais uma vez, Fábio Guerra, para mais um programa. Vamos dar boa noite aqui para nossa mesa. Fábio Nepomuceno. Boa noite, Aldo. Boa noite, Cláudio. Boa Noite, Guerra. Estamos aí, mais um programa, hein? E o nosso querido Fábio Guerra. Olá pessoal, boa noite a todos da mesa, prazer recebê-la. Boa noite pessoal. E hoje a nossa entrevistada especial, Cláudia Mantovani. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Maravilha. O programa Segundo Tempo tem o propósito de inspirar as pessoas, especialmente com 40 anos ou mais. Então a gente já vai começar a falar agora com a Cláudia para saber das inspirações dela para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aí nas nossas plataformas, né? Pelo canal do YouTube. Sim, né? Os nossos jabá aí. Instagram, Facebook, LinkedIn, @Programa Segundo Tempo. E o site, programa Segundo Clica, Tempo. curte, compartilha, faz tudo que der. Cláudia, para a gente começar a conversar, gostaria de saber de ti como é que foi o teu início de atividade profissional, de educação. Volta um pouquinho no tempo aí e nos conta lá antes da enfermagem um pouquinho. Então, eu tenho 52 anos, moro em Flores da Cunha, e a minha formação, voltando então no tempo, né, no segundo grau ainda eu fiz magistério, curso normal, e principalmente incentivada pela minha mãe, né? Então, porque a minha mãe sempre falava assim, que orgulho que eu vou ter uma filha professora, né? E ela era uma mulher que gostava, e contava que gostava muito de estudar, e ela gostava, ela lê, hoje tem 95 anos, antes de dormir ela sempre lê, e ela queria ter continuado os estudos, mas quando questionava, mãe, por que a senhora não continuou? Ela disse assim, porque o meu pai dizia que uma mulher tinha que saber cuidar da casa, cuidar da família, costurar, tinha que se tornar uma boa dona de casa, uma boa mãe. E aí, inspirada, eu tinha também os irmãos mais velhos, sou a menor da casa, as minhas irmãs já estudavam, né, e trabalhavam, e aí inspirada, eu disse assim, eu vou continuar, porque eu vi que o caminho é estudar e trabalhar. O pessoal de Flores não gosta de trabalhar muito. Muito. Né? Quase nada. Mas assim, então eu fui inspirada desde cedo sempre que eu tenho isso comigo na minha vida. Eu acho que é trabalho e estudo se a gente quer dar uma continuidade, né? Não tem outro caminho. Então, então eu tive essa inspiração. Quando pequena, então eu fiz enfermagem também, quando eu era pequena eu tive problema de brônquios, eu internava muito, e até os 7 anos, quando eu ia para o hospital eu era muito bem tratada, eu gostava de me adaptar, e aí quando eu terminei o segundo grau, eu passei na Universidade Federal de Pelotas e fiz enfermagem e obstetrícia. E ali eu continuei sempre estudando e até hoje eu estudo, trabalho. E atuou em Flores da Cunha, no hospital? Sim, não. Aí assim, eu me formei e antes de me formar, eu já pensava, durante a faculdade eu já era monitora, na parte de enfermagem, e também tinha uma bolsa para atuar no hospital. E trabalhava na enfermagem e antes de me formar, o administrador do Hospital de Flores da Cunha, onde eu fui numa janta que tinha e tava eu e minha irmã e ele disse assim, por que você não vem trabalhar aqui em Flores, né? E aí eu pensei, faltava poucos meses para me formar. E a minha irmã morava em Flores, porque eu nasci em Jaguarão. Estudei em Pelotas e a minha irmã morava em Flores da Cunha. E aí a minha irmã disse assim, vem morar aqui. Eu disse, trabalhar no hospital do interior é um trabalho que tu tem que assumir todo o hospital, né?
Não é que nem trabalhar numa cidade grande, num hospital grande, que se tu é enfermeira do bloco, é do bloco, né? E no hospital não. Quando eu voltei para a universidade, faltavam uns 2 meses ali para formar, eu conversei com uma enfermeira, que era a diretora da faculdade na época. E aí eu falei para ela, me aconselhe uma coisa, eu fui convidada para ir para trabalhar num hospital do interior. E ela me disse assim, se fosse outro, eu até ficaria na dúvida de indicar, mas tu é bem dedicada e tu ama a enfermagem. Então, acho que é uma boa. E eu aceitei o desafio. E eu gosto de desafios. Eu disse, então, vamos lá. E eu fui trabalhar em Flores, no hospital, como a única enfermeira formada, assumi em turno integral. Porque até então, quando tinha, elas apenas assinavam a RT, né? Havia algumas horas e assinavam. E eu não, eu me formei, já vim e praticamente morava no hospital. Eu era solteira também. E tinha as freiras que moravam ali. E eu passei a trabalhar no hospital. E logo eu vi uma necessidade de me especializar já para atuar mais, né, na área. Então eu ajudava ali, tinha as irmãs, eu ajudava a fazer parto, cuidar toda a estrutura. E tenho muita gratidão que do ano passado foi lançado um livro do hospital e conta também um pouco da minha trajetória dentro da instituição. E vendo então a necessidade, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em administração hospitalar pela PUC em Porto Alegre. Então eu trabalhava durante a semana, final de semana, na sexta-feira eu ia para Porto Alegre fazer a minha pós-graduação. Então eu fiz pós-graduação em administração hospitalar e a especialização em negócios de saúde, né? E ali eu precisava me aperfeiçoar mais para trabalhar. Também eu me dediquei a estudar italiano, porque estando numa região de colonização italiana, né, a gente tinha várias pessoas que interno e ainda hoje nós temos que falam o dialeto, mas e alguns o italiano mesmo, então. E aí me encontrei, assim, gosto muito da região, moro então há 30, vai fazer uns 30 anos já aqui. Parlo italiano? Parlo tudo em italiano. Quanto tempo no hospital? Olha, o hospital eu trabalhei eu teria até que uns 10 anos, médio uns 10 anos. E essa especialização chegou a assumir algum cargo, de gerência? Não, assim, eu ajudo, como eu era a enfermeira-chefe de todo o hospital, eu tinha uma parceria muito, muito legal assim, com o administrador, então a gente conseguia, porque a maioria dos funcionários são da enfermagem, né? Então com essa especialização conseguia administrar melhor o pessoal. Pelo que eu sei, uma história, tu foi promovida dentro do hospital. Promovida a freira também? Não foi pra diretoria, mas junto com a casa. Como é que essa história, conta pra nós aí? Sim, tinha um médico que era o diretor clínico. E aí ele falava, às vezes ele dizia assim, olha a irmã, né? Olha a irmã aqui, né? E aí eu, no começo, tipo assim, que legal, né? Então em família, e realmente a gente tinha uma grande família ali. E aí um dia eu entrei num quarto e me perguntaram, nossa, mas tu tão novinha, por que tu resolveu ser freira? Eu digo, não, mas eu não sou freira, eu sou enfermeira. É? Tá. Quando eu fui no outro visitar também, eu gostava de visitar os pacientes, conversar. E aí vinha aquela mesma história. E aí eu te dizia, não, mas eu não sou freira. Eu digo, mas e quem que falou? Não, mas o doutor antes passou aqui, ele disse, olha, daqui a pouco vem a irmã ali visitar vocês, a nossa a freira, né? Aí eu cheguei para ele, passados uns dias, cheguei e disse assim, olha, doutor, vamos conversar, né? Eu sou solteira e o senhor está espalhando pela cidade aí que eu sou freira, né? Então quer dizer que se a minha pretensão é conseguir um moço e casar, fica difícil.
E como é que foi essa virada aí? Que ficou um tempo no hospital? Dei uma virada de chave, sim. Virada de chave. Uma virada de chave. Porque aí eu vi assim que graças a Deus, então quando eu trabalhando, eu consegui trazer então aquela minha vontade de implantar o que eu tinha aprendido na universidade, né, nos cursos, e ao mesmo tempo conviver com a história, que eu acredito, isso é muito importante quando está dentro chega num local, né, tu chega com novidades, com vontade, mas tu respeita aquilo que tem e aprende junto, tu traz o teu aprendizado, mas aprende junto com aquelas pessoas que já estão ali dentro do local. E aí então eu continuei trabalhando assim e conversando com eles, e chegou um momento que eu comecei a fazer algumas mudanças. Então a gente fez a implantação de tudo que tinha que implantar dentro do hospital, né? Controle de infecção hospitalar, que não tinha, organização. Na época a maioria das funcionárias não eram ainda atendentes, né? Tinha as auxiliares, tinha pessoas que não tinham ainda aquela formação, eram ótimas na prestação de serviço, mas a formação que era exigida, essas pessoas não tinham. Então a gente começou a fazer um trabalho de também promover essas pessoas para se qualificar no mercado. E passado um tempo eu também precisava de outras enfermeiras para ajudar, porque aí eu não ia poder continuar, não, tem umas exigências, né, a cada turno. E quando foi acontecendo de forma bem natural, assim, que outras enfermeiras, e eu comecei a ensinar também o trabalho, casei, né, e aí tive os filhos, tive eu tenho hoje 3 filhos, mas aí eu tinha 2 filhos, e percebi assim, que tendo a dedicação hospitalar e a dedicação familiar, para fazer as coisas bem feitas, tem alguns momentos que tu tem que fazer as opções, né? Então, pensando nisso, eu parei de trabalhar no hospital para me dedicar a cuidar da minha família, né? Ter tempo com eles. E grata porque onde eu trabalhava, eu sei que as pessoas conseguiam conduzir já de forma que hoje também fico... sou convidada, às vezes eu vou em inauguração, né, vou ali no hospital tomar um café, conversar, e fico feliz de ver que as coisas funcionam sem a minha presença. A semente foi plantada e as pessoas vão trabalhando. Muito legal. E depois dessa tua carreira hospitalar e a carreira familiar, qual é que foram os caminhos aí que tu buscou aí? Porque como a gente trata justamente com esse olhar sobre as inspirações, tem momentos que houveram uma decisão, uma mudança, uma retomada. Quais foram os caminhos que foram escolhidos aí por ti, Cláudia? Não, aí é o seguinte, eu saí do hospital, mas cuidando da família. Eu sou empreendedora, eu tenho vontade, gosto de empreender e acho interessante, assim, e aí eu tinha uma ideia, que comecei a ver, que estava sendo implantado em outros estados, que é a enfermagem para cuidado domiciliar. E aí pesquisei, e aí eu abri uma empresa. Em 2006, eu fiz todo um planejamento e vi que eu poderia fazer que o sistema, e aí como eu tinha minha especialização em negócio de saúde, eu vi que realmente era uma tendência à deshospitalização. Um paciente, às vezes a pessoa está hospitalizada, mas ela está hospitalizada porque ela precisa de um curativo diário, né, que a família não teria condições de fazer. E diante dessa proposta, eu fiz um plano de negócio e ofereci para um plano de saúde aqui de Caxias do Sul. E era maior, assim, né? E aí eu apresentei, conversei e ofereci o meu serviço. Disse, olha, os pacientes que são de Flores, né? E que são até de
um limite assim de algumas cidades, eu tenho carro, eu posso atender esses pacientes. E aí eu fiz visita até com alguns médicos que gostaram da proposta, inclusive esse plano, e disse não, então a gente concorda. Se um médico concordar, ele assina a autorização do paciente ir para casa e a gente então já combina contigo o que precisa e tu vai fazer esse atendimento domiciliário. E ok, então eu fiz esse trabalho. Alguns horários então que eu não podia ir, então eu terceirizava, contratava uma outra pessoa para ir e o serviço cresceu, imagina. Uma tendência, uma pessoa está internada. Mas essa linha mais com os cuidados básicos ou mais com cuidados paliativos? Ou os dois? Não, os dois. Eu tive um caso assim de uma paciente que estava internada há mais de um mês no hospital e ela tinha um problema que ela tinha uma úlcera grande, sabe? Uma ferida que não tinha. E aí ela estava ali por causa que precisava fazer diariamente aquele curativo. Então, tu vai ver, o hospital gasta iluminação, água, uma diária inteira para um curativo todo, né? Então, é interessante isso. E aí o movimento da minha empresa cresceu, porque os médicos acharam interessante, pro plano também, né? Porque reduz uma diária hospitalar e aí tem só aquela pessoa que vai lá. Então eu tinha a quilometragem e mais o meu serviço e o material. Só que quando... acho que vamos dar uma pausa, depois eu edito ali, né? Aldo, vai ter que sair, não? Vou ter que... Tô no meu limite. Cláudia. Tá bom assim? Obrigado por ter vindo, tá excelente. Vou dar uma pausa agora. E eu preciso lá na SIC agora. Vai. Tá. Tchau pra vocês. Acho que vocês vão... Sabe que eu... Eu vou cortar igual, né? Vocês vão reposicionar a cadeira dela, né? Valeu. Eu acho que pode deixar assim. Eu pode ser. Só tira a tua cadeira mais pra trás, passa por trás ali pra não dar acidente no fio. Beleza. Obrigada, Aldo. Cláudia, Sabe a senha ali, né? Consegue? Sim. Tá bom assim, tá? Sim, Tá, ótimo. Só talvez a gente precise dar uma viradinha pra tu aparecer mais ali. Aqui? O Aldo mexe a câmera lá um pouquinho lá. Pra direita? Pra cá pro Fábio aparecer. Isso, Ali. aí. Então. Top. Agora eu tiro aqui. Eu continuo? Tchau, Aldo. Obrigada. Vem lá. Valeu. Continua. Sim. Que foi um bom negócio para os médicos, para o hospital, para a clínica, para todo mundo. Sim. Tirar o custo de dentro do hospital e jogar para um terceiro, que obviamente tem o custo proporcionalmente maior do Isso hospital aí. muito menor. Né? Tudo menor. Você atuava sozinho ou tinha alguém que te ajudava? Não, aí quando eu terceirizava alguma coisa, mas senão eu que fazia todos os atendimentos, me organizava. Então eu conseguia cuidar da família e organizar a minha agenda com esses atendimentos, né? E onde eram... aí eu já tinha algumas outras técnicas de enfermagem que eu sabia que eu podia contar para fazer aquele trabalho. Mas esse meu empreendimento, quando começou a ter volume e que o plano viu que era interessante, então por que terceirizar se ele podia colocar a pessoa dele para fazer, né? Então eles quiseram ficar com a proposta, né? Para eles assumirem o trabalho. E eu então negociei com eles o meu negócio, né, o meu empreendimento. Sim. E então hoje funciona e a enfermagem domiciliar ela e o nome da minha empresa era Enfermagem em Casa. Então eu fazia a nota, tinha toda esse aí. Eu registrei ela em 2006. Aí é coisa que acontece, né? Quando tu vê às vezes que o negócio está crescendo, tu tem que... Alguém vê, tem mais interesse. Sim, para eles foi daqui a pouco mais vantajoso internalizar isso. Sim. Daqui a pouco
o volume também estava aumentando. Né? Aumentou o volume. Mas eu também, assim, eu acho que é bem essa questão que a gente tem que aprender a lidar, né? Que bom que as coisas que tu continua, né? Que tu plantou, tu faz. Vai ter algum tempo. E hoje, quando eu olho assim, olha, continua lá, minha ideia era legal, né? Sim, até porque se estendeu para outros também. Se estendeu para outros. Hoje é comum, né? Hoje é comum tu ter Mas aqui na Serra, então, aqui, nessa região aqui, eu fui a primeira a fazer. Legal. Comecei. Essa operação tu vendeu e depois, quais foram os caminhos aí que tu escolheu, que acabaram te levando? Tem um caminho aí forte na política também, né? Também. Como é que tu foi cair na política? Pois é. Já que tu não era freira, eu fiz. E recentemente eu me formei em teologia. Olha, virou o médico, não é todo errado. O médico já estava adivinhando. Ele só errou talvez o tempo. Ele antecipou, ele previu. Previu. Teologia. Então, assim, eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu disse, a enfermagem eu sempre me realizei porque quando eu trabalhava mesmo no hospital, e até hoje as pessoas conversam comigo, que eu visitava todos os pacientes. Era raro o dia que eu chegava e não ia, passava. Porque eu entendo assim que às vezes tu tem realmente um problema físico, mas o emocional também precisa ser trabalhado. Então nós somos um. E essa parte de religiosidade também me encanta. Gosto muito de trabalhar. E aí, seguindo o meu caminho, então, eu comecei a perceber em toda essa trajetória que a política está interligada em todos os nossos movimentos. Quando a pessoa diz assim, eu não gosto de política, eu não vou conversar política. Querendo ou não, nós vivemos na política. Eu vou comprar uma mercadoria, eu vou no supermercado fazer uma simples compra, a política está envolvida. Eu levo o meu filho para uma consulta num posto de saúde, quem que decide onde que vai ser o posto, quais são os médicos, toda a situação? É o político. A política está envolvida. A educação é a mesma coisa, eu levo meus filhos para estudar, se tem vaga ou não na escola, se tem uma estrutura educacional de acordo, quem que decide isso? É a questão política. E aí eu, inclusive, a linha hospitalar, porque é outra coisa. Se vem os recursos adequados, quem que define os recursos adequados para uma instituição de saúde que funcione? É a política, né? Então, diante disso, eu comecei a pesquisar mais, conversar com algumas pessoas que são do meio político. E em 2018, 19, eu fui convidada para participar de um partido político. Vamos participar, participa como uma mulher a nível municipal. Um partido novo, montar ele e tal. E ali eu comecei a conversar com outras mulheres e eu vi que tem uma necessidade, uma sede de conversar sobre esse assunto de algumas pessoas, sabe? E aí eu participei desse, mas eu fui convidada depois para eu colocar um partido. Uma estadual me convidou e disse, olha, tu não assume de presidente no partido e monta tu partido. E eu aceitei esse desafio, montei o partido e infelizmente quando teve o Covid ali, o presidente nacional ele faleceu, o presidente nacional do partido. E aí esse partido se desestruturou, né? Mas, independente disso, tem um dia que me liga, eu recebo uma ligação, e aí foi interessante porque era pandemia, sabe? Tava na pandemia, todo mundo fica em casa, aquela coisa. E aí eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, uma senhora,
E aí ela me diz assim, Cláudia, eu tenho o teu nome aqui, nós vamos ir umas mulheres a Brasília, e aí me indicaram para te convidar para ir. E ela disse assim, nós vamos ir para o encontro no Ministério da Mulher, poucas mulheres, só umas mulheres aqui da Serra. Nós vamos em, eu não me lembro se era 10, 12 mulheres, mas não eram muitas assim. Eu disse, tá, eu vou dar uma pensada. Quando eu desliguei o telefone, eu disse, meu Deus, nunca vi essa mulher. E ligar. Aí ainda minha filha e meu marido tá perto de mim no telefone e diz assim, mas isso aí não deve ser verdade. Não falou assim, deposite não. 5 mil reais, faça um pix que nós vamos te mandar as passagens. E ela disse assim, eu disse, quem que me indicou? E ela disse assim, não me lembro o nome agora, mas é ligado ao Sebrae. Diz que tu é uma mulher empreendedora. Tu é empreendedora. Esse Cláudio já saiu. Agora eu vou dizer. Aí eu disse assim, Sebrae. Eu disse, vou ligar pro Aldo. Não foi pro Aldo mesmo. Liguei pro Aldo e disse, Aldo, me ligou uma mulher aqui me convidando. Ele disse, esqueci de te ligar. Fui eu que indiquei teu nome. Fui eu que indiquei. E é quente. É umas mulheres que estão indo porque eles pretendem montar uma estrutura pegando como referência as empreendedoras aqui da nossa região. Liguei de volta para ela, eu disse assim, olha, então eu vou. E aí eu aceitei e fui lá. Chego lá, realmente chegou na segunda-feira, eu encontro a ministra das Mulheres lá e participo e ela faz uma explanação de alguns lugares muito carentes do Brasil, né? E naquela ocasião ela já tinha organizado que eram umas mulheres daqui e as mulheres que foram juntas de Guaporé, que confecção, e elas iam levar a empresa delas para fazer um trabalho lá. Mas para isso elas precisavam estruturar a mão de obra, qualificar para fazer esse trabalho com mulheres. E eu fiquei encantada, assim, voltei ali, tá? E quando eu voltei, e aí tu começa, uma rede, né? Tu conversa com uma e tu conversa com outra. Eu voltei um dia, uma me liga em seguida, assim, uma outra que já nem era desse grupo, já era ligada a Brasília, me diz assim, olha, eu tô desenvolvendo um projeto que se chama Eleita e a gente gostaria que tu fizesse parte. Nós vamos convidar mulheres, não necessariamente que sejam eleitas ou que vão ser eleitas, mas mulheres que queiram conversar sobre política, né? Que tenham interesse. Aí eu disse, que legal. Aí comecei a participar do grupo, a gente começou, então era pandemia, reuniões online, né? E aí a gente já comecei a convidar outras mulheres aqui do Rio Grande do Sul e outras eu já vi que tem mulheres do Brasil inteiro nesse grupo, tá? Tem mulheres eleitas e não, com mandato e sem mandato. E aí eu já fui convidada para ir de novo a Brasília. E aí dessa vez foi para participar do primeiro congresso da mulher eleita, né? E ali já fiz novas amizades, eu conheci mais esse movimento de mulheres na política. E aí eu continuei, sabe? E eu, ano passado, aí em 2021 ainda, eu fui convidada para fazer uma parceria e concorrer a deputada estadual. E aí entra uma questão que eu disse, nunca imaginei concorrer, eu nunca concorri a nada, tinha concorrido a nada, né? E quando conversei com a família, assim, porque é uma decisão que não é fácil, porque tu coloca o teu nome à disposição. É diferente quando tu trabalha para o público, trabalha para as pessoas, mas quando tu tem a tua vida exposta para trabalhar no público. Eu aceitei o desafio, né? Participei.
antes disso, antes ainda de concorrer, eu tinha começado então a fazer, depois que eu participei do Projeto Eleito, comecei a fazer uns cafés que hoje é o café da Mantovani, tá? Um café com a Mantovani, assim, aí eu fiz beneficente, então eu reúno algumas mulheres, às vezes eu tenho alguma causa que eu acho interessante da gente também destinar um valor, né? E foi crescendo, que é o Café com a Mantovani. E aí a questão política ali, então, quando eu disse assim, tá, eu quero conhecer, tá? Quando disse assim, será que tu vai? Eu disse, eu quero conhecer esses bastidores. E ali eu comecei a aprofundar mais o meu conhecimento e participar, os meus contatos políticos, né? E vi um grande trabalho para ser feito. Hoje a mulher, que ela é cota na política, né? 30%. Eu ia te perguntar como é que está hoje o papel da mulher na política. Ainda está pouco, né? Já foi pior, acredito. Já foi pior. Mas assim, Fábio, o que eu percebi assim, nós ainda somos então a cota, 30% os partidos tem que colocar que sejam mulheres. Mas a maioria das mulheres que acabam concorrendo ainda tem muita mulher laranja, que eles chamam de mulher laranja, né? Infelizmente. Porque os partidos acabam tem que cumprir a cota, mas as mulheres não estão preparadas para estar na política, mas em contrapartida o partido tem que ter alguém, né? E elas acabam aceitando para participar da política. Existe também, e ainda é um mundo bastante machista, vamos ser realistas, né? Até porque tem uma questão assim, a mulher, eu vejo por mim, tá? Casada. Eu sou casada há 22 anos, tá? 23, 3 filhos. Você sair de casa para fazer política não é fácil. Não é fácil. Por quê? Existe uma preocupação. Eu cada vez saía de casa para fazer, né? E ainda hoje, quando eu saio um movimento, eu me preocupo que eu vou deixar, será que meus filhos estão alimentados, tem alimentação, tem a roupa, né? A escola, tem todo esse universo que é a mulher que, né? Então, o meu marido tem toda essa estrutura para mim sair de casa, então eu organizo todo esse lado familiar para ir para a rua para conversar sobre política, né? Então acaba facilitando mais para o homem estar nesse mercado. Facilita mais para eles participar. Sem contar assim que é novo ainda, então da mulher, por mais que eles assim, mas nós estamos em 2023, é igualdade. Não. A gente existe sim algumas diferenças. E ao mesmo tempo, a minha posição é não o feminismo, é a mulher, é o feminina dentro do espaço político. E há um preconceito, há uma barreira muito grande, vou pegar assim, talvez um núcleo um pouco mais básico, dentro do teu partido e depois os outros partidos, há um preconceito, há uma certa restrição, ou isso tu não percebe? Não, eu percebo assim, no falar, quando a gente escuta, todos eles defendem, nós queremos mais mulheres na política, nós queremos ajudá-las, que elas participem. Mas quando a gente está nela, o discurso não é bem... O discurso não bate com os fatos. Não bate bem com os fatos. Tá? Não bate bem com os fatos. Mas eu acredito que aí é a questão do homem, né?
a mulher, a gente compreender que tem espaço para todos. É importante a gente manter a visão feminina e a visão masculina em todos os ambientes. Porque como eu falei para vocês, bom, quem é que geralmente leva um filho para consultar? Quem que levou vocês para uma consulta? Sim, provavelmente a mãe. Provavelmente a mãe. Feminino. Quem que vai no mercado fazer as compras e ver se o arroz tá caro, não tá, o óleo se subiu ou não subiu? Geralmente tem os homens também que fazem compra, mas ainda a grande maioria é a figura da mãe. Quem que vai na escola matricular um filho? Né? Ver se tem a vaga, se não tem. Geralmente é a mãe, né? Então eu acredito que a gente tem que começar a trilhar, já está trilhando esse caminho de compreender que é importante a presença masculina, feminina. Nós temos o encontro de ideias que sejam para um bem coletivo, não individual. Eu não pensando só no benefício da mulher, só no benefício do homem. Não, é uma parceria que a gente pode montar estratégias para o trabalho coletivo, que é a função da política. E como é que foi a campanha, assim, diante da expectativa que você tinha? Como é que foi em termos de número de votos, assim, ultrapassou a tua expectativa ou não chegou? Como é que foi essa experiência? Porque você nunca tinha participado, né? Primeira vez, né? Nunca tinha participado. Olha, Fábio, me surpreendeu. Foi além das minhas expectativas, né? Porque eu sabia que realmente não é fácil. Tu tem que ter tempo para fazer uma campanha, toda uma estrutura financeira, a nível de estado, né? Mas superou. Eu gostei da experiência, eu tive a oportunidade de dialogar e tenho hoje com muitas pessoas. Eu passei a conhecer não só da parte da saúde, mas hoje eu consigo conversar sobre a parte de agricultura, sobre vários assuntos. Imagina eu ter vindo um monte de pedidos, né? Tu sabe que até eu tenho uma coisa, pedido mesmo, que às vezes assim... Pedido de auxílio, não. Se você ganhar auxílio aqui... Tu sabe que essa parte aí não. Foi raro. Não pagou? Não pegou? Tem verificações? Não, estou com a carta. Se encerrar o nosso programa aqui, depois a gente entrega as nossas verificações. Claro, né? Me entrega. Ainda mais agora que tu abriu, disse que não teve muitos pedidos. Não, eu tive pedidos assim... às vezes quando diz assim, mas tu vai ver que vão pedir dinheiro, vão pedir isso e aquilo. Eu não tive. Raro. Não vou dizer assim, não tive nenhum, tá? Mas assim, o que eu recebi pedido, sim, é nesse sentido de infraestrutura, tá? Eu gosto muito de uma linha de trabalho que é as pessoas com alguma limitação. Então esse é um mundo que eu entrei também mais na questão política. Então, até pelo o fato de gostar de cuidar, né? Eu tenho um olhar muito especial para a parte de pessoas que têm alguma limitação. Esse caminho da enfermagem que te ajudou a essa base. Essa base. E aí é uma questão assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar mais na inclusão, e aí entra na questão da mulher ali, uma inclusão que não seja só uma inclusão que a gente vai na mídia ali e fala, nós vamos precisar incluir as pessoas. O discurso é bonito, mas a prática, onde que está a inclusão? Não tem muito. Como que são as nossas ruas? Como são as nossas calçadas? Será que alguém que usa uma cadeira de roda tem alguma limitação, consegue andar por todas as ruas, atravessando todas as calçadas? Né? Com certeza não. É muito aquém. É muito aquém. Isso. Então aí a gente olha assim, o discurso é muito bonito, o papel é bonito, mas e a prática? Como que ela é colocada, né?
Então, eu recebi muitos pedidos nesse sentido. Embora eu não tenha sido eleita, mas eu consigo hoje passar para alguns que foram eleitos e pedir para eles tentar viabilizar algumas questões, principalmente do município que eu moro, né? Mas eu recebi de alguns outros municípios também. Então eu entendo que eu tive, embora não eleita, eu tenho compromisso com as pessoas que elas acreditaram e votaram em mim. Independente de ganhar, elas acreditaram que eu poderia fazer por elas. Diante desse compromisso, eu levo então aqueles que foram eleitos essas reivindicações, né? Então, e pensando no nosso público aí, 40 a mais, né, especificamente as mulheres, né, esse empreendedorismo feminino, né, ou poderíamos também colocar empreendedorismo político, vamos chamar, talvez esse termo nem exista, mas enfim, você acredita que hoje tem mulheres que há uma propensão das mulheres decidirem ir para esse caminho após os 40, ou não tem nenhuma relação com a questão de idade, ou há alguma relação por uma questão da mulher daqui a pouco já ter passado por essa experiência, né, como você passou pela área da saúde, empreendeu e aí decidiu entrar na política. Há alguma relação quanto à idade ou não? Ou isso não? Não, eu acredito assim que você participa em qualquer idade. O que nos torna um diferencial, que aí eu acho, é ter a consciência de participar do meio político sem a manobra, porque já não se depende da política, né? Então hoje eu não dependo de algum cargo político, né? Pelo contrário, às vezes eu brinco assim, eu digo assim, nossa, eu gasto mais para estar participando da política do... Mas nós pensávamos que ia ficar rico, mas é de lotar aí. Hoje eu, né? Então assim, mas eu vejo nesse sentido, que eu já estou então com uma estrutura familiar, uma consciência, né, daquilo quais são os meus propósitos, quais são as convicções, né, o que eu defendo, para não aceitar essa questão de ser laranja, a manipulação, né, esse que eu vejo a vantagem nesse momento. Sim. De estar na política. Até eu digo para vocês assim, uma coisa que eu gosto muito, eu sou da parte da catequese, né? Eu faria uma gente, só tu beliscou tudo aí, já fez teologia, então, catequista. Sou hoje, e aí... Só falta dizer que tu já fez também cerimônia religiosa na falta de não, religiosos. Esse é respeito. Tá aqui que eu assumo aqui. Não. Mas assim, eu gosto muito de essa é uma grande presença que eu tenho da parte espiritual, na cristã, porque eu brinco assim, que na política às vezes eu já me senti como que eu acho que Cristo deve ter sentiu quando foi testado no deserto, né? Porque a gente recebe algumas tentações no sentido assim, ó, quem sabe eu recebi já a proposta assim, ó, para te não concorrer, eu te dou um cargo, sabe? Para te não continuar. E aí eu penso, tipo assim, que bom que eu aprendi o que é me defender, né? Porque é umas práticas que quantos então que eles devem? Quantas pessoas que às vezes pela necessidade, né? Pela falta de conhecimento, elas realmente aceitam. Então esse é Não que tenhamos visto uma situação como o caso de ontem, né? O nosso programa vai para lá daqui a uns dias, mas quem for assistir ou no lançamento ou no futuro,
a mudança da presidência da Caixa, o quanto o movimento da presidência da Caixa, o quanto o Centrão movimentou votações após essa indicação política. É justamente isso. Eu estou comprando essas indicações em prol de votos, né? Isso. Aí acontece no nível mais micro e no nível mais macro, né? Tem então, todos os níveis. Tem todos os níveis. A gente olha assim, a gente olha em cima, mas existe também embaixo. E eu vejo, então, esse trabalho hoje, eu gosto de fazer uns desafios, né? Então, hoje, a minha presença na política, eu procuro conscientizar, então, as mulheres de que é importante que participem. Porque se elas não participarem, se nós não participarmos, alguém vai participar. Porque os partidos têm que colocar os 30%. Né? Então nós precisamos participar, mesmo que não seja como candidata. E aí eu diria que não só a mulher, o homem também. Né? Porque também tem os homens também, às vezes a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia e não entende o quanto a política está refletindo em todas as outras situações. Então, da gente ter um espaço para participar. E tu que esteve bastante envolvida nessa área, o quanto tu observa, e se isso é uma verdade nesse olhar que eu coloco assim, que muitos, talvez a maioria do pessoal que atua na política vem uma carreira de político profissional, né? Ele vive a carreira política na sua essência, nunca foi a maioria, né? Talvez não tenha sido empreendedor, não tenha sido executivo, não tenha sido funcionário de alguma empresa, não tenha montado algo e aí foi para uma carreira política e ali acabou se achando. O quanto isso, porque vem de uma outra área, desde a enfermagem, desde do caminho de empreendedora também, o quanto isso é diferente na tua conversa na política com as pessoas, com os teus pares políticos? É diferente. Tem pessoas que realmente elas dependem da vida pública, dependem de estar sempre ali, porque eles não sabem, não é só que eles não sabem, não tentaram fazer outra coisa. É diferente eu estou na política, mas eu participo, mas se eleito ou não eleito, tenho a minha estrutura, né? Mas tem pessoas que é o político de carreira, que eles, não é pelo fato, tem algumas pessoas que tudo bem de se manter, se começou, tem, né? Mas a grande questão é tu não precisar negociar os teus valores, os teus princípios para te manter naquele espaço. E eu acredito que a questão é essa. Não é o problema daquela pessoa se manter, porque ele pode ter tido pai, algum familiar, e ele se mantém na vida política porque ele gosta e ele investe naquilo que ele está fazendo. Não tem problema. O problema é quando tu negocia aqueles valores, o que tu defende, para te manter naquilo. Quantos que nós percebemos, né? Que falam, eu defendo isso e aquilo. E daqui a pouco tu vê a pessoa falando exatamente ao contrário daquilo que ele colocou. Né? Então, essa é a questão. Não é o tempo, não é o quanto tu é eleito, mas é tu não negociar aquilo, o que as pessoas acreditaram em ti também, né? E o que você acredita que é. Se eu tenho os meus valores, os meus princípios, eu preciso, não é um cargo que vai para votar em alguma coisa que você vai negociar isso. Não tem. Né? Porque aí tu abre mão da tua liberdade. E qual é o mais importante que nós temos, que o ser humano tem? É a nossa liberdade. Se eu não tenho liberdade de dizer, não, eu não concordo com isso aqui, e eu não vou estar aqui, eu não vou apoiar, não tem sentido.
Desculpa, qual é o grande legado, qual é a tua inspiração de entrar na carreira política, onde tu foi, assim, poxa, qual é o legado que eu, Cláudio, quero deixar? Pois é, sabe que aí quando... Já emendando, já relacionando a minha pergunta, os próximos passos. O que você pretende agora em diante? Pega a lista do que a gente vai pedir. Pega a lista. Tem que aumentar a lista, dependendo do que vai falar. Tu sabe que eu, então, quando comecei ali a participar e fazer o Café com a Mantovani ali, eu vi que começou muitas, principalmente nós mulheres, a me seguir, conversar, e quando eu comecei a postar alguma coisa e eu disse assim, olha, eu vou ir a Brasília, eu quero ir, o meu sonho é ir. E aí eu comecei a ver, tipo assim, peraí, tô inspirando outras pessoas também, né? E o que elas esperam? E eu, quem que me inspira? Onde que eu busco alguma inspiração para seguir nesse caminho? Então eu tenho desde infância, como eu falei lá, da questão familiar, que eu vi aí a vontade e querer crescer e conviver então com as pessoas. Eu posso ser uma boa dona de casa, eu costuro, eu faço curso de tricô, eu participo, né? E ao mesmo tempo eu posso participar da política, isso não interfere na minha vida familiar para estar junto, né? Não deixa de ser uma boa mãe, né? Nessa questão. E aí quando veio então essa inspiração, eu busquei sim nos antepassados, que eu faço algumas pesquisas, e comecei a ver o quanto as mulheres elas participaram, mas sempre em bastidores. Sempre nos bastidores. Ela sempre... A figura feminina, né? Então ela tem os filhos, se preocupou com a educação, quantas ajudam a fazer trabalho. E eu comecei a pegar essa inspiração. Né? E olhar, eu preciso... já que eu recebi os convites, participar e ver. Convivendo com mulheres ali também eu vi algumas que eu tenho homens que são eleitos e quem prepara texto para eles são mulheres. Né? Então eu digo, por que a gente não pode participar e fazer os textos e ao mesmo tempo então ler e apresentar? Né? Sair desses bastidores e vir para saída dos bastidores, eu sair, né, e começar. Então, vim para o meu projeto, então, minha ideia é semear, agora trabalhar mais essa questão de unir, mostrar que existe as possibilidades da gente trabalhar junto. Continuar com o meu Café com a Mantovani. Tá. Até convido vocês, então. Pois eu ia dizer que nós gostamos de café. Isso. Então nós já vamos marcar a data aí, né? Então, nosso café. Eu faço também, eu tenho uma amiga ali, que é a Estela. Até agora vou ser coautora de um livro que ela tá fazendo, que é o Gringas do Sul, né? E aí vai ter a minha história também no livro, a gente vai lançar em breve. E eu e a Estela fizemos alguns cafés, que é o Café da Mantovani, com elas. Aí a gente traz algumas pessoas para conversar, faz desde autoestima, e aí eu falo sobre a importância da mulher na participação dela na política, convidamos mulheres para conversar sobre direito, né? Vários assuntos. Até outro dia nós brincamos, nós temos uma palestra e a advogada, ela diz assim, tem o direito eleitoral e vamos falar sobre violência política contra a mulher. E todos, mas existe isso também, né? Então é isso, é trazer à luz
algumas situações e conversar, trocar ideias, experiência. Então usa aqui o nosso canal aqui do Programa Escuta Tempo para falar um pouco do teu projeto, do programa, o Café com Mantovani, quando faz, onde veio, onde participa, para o pessoal te conhecer e conhecer também um pouco desse teu trabalho. O Café com Mantovani, agora a gente está estruturando um canal no YouTube, tá? Estou estruturando o canal no YouTube, que vai em seguida já vir ao ar. E a gente marca, agora nós vamos ter, eu não tenho ainda a data certa, tá? Mas em novembro nós vamos ter um café. E aí eu vou passar para vocês e vocês podem divulgar para o público. É um café com bate-papo, a gente traz também, que nem eu falei, que interesse que tem para palestrar. Sim, não é somente política. Não. A gente faz até brincadeiras, vamos falar sobre autoestima, sobre que nem agora outubro, né? A gente teve um momento que a gente fez sobre a prevenção ao câncer. Então a gente tem que... Em setembro fizemos um café que foi sobre prevenção ao suicídio. Então é importante a gente fazer essa troca de experiência. E outra, no café a gente também abre espaço para todas que podem apresentar o seu empreendimento. Então, olha, nós fizemos um dia numa comunidade, até aqui em Caxias do Sul, e foi muito bacana, porque assim, tem aquela que faz sabonete artesanal, né? A outra faz pano de prato, né? Então, outra vende roupa de academia, tem a sua lojinha, qualquer um pode divulgar o seu trabalho, que a ideia é essa, é troca de experiência e criar conexões. Que a gente sai dali, eu tava precisando disso, ou eu tava precisando de uma revendedora lá e a gente já encontrou. E a ideia é essa, então não é só política, criar essas conexões aí. Bacana. Quero te convidar para tu comentar e sugerir para nossa audiência aí o que te inspira. Livro, filme, série, alguma coisa que tenha visto, que tenha te tocado, que para ti foi importante, que tu possa compartilhar, que foram inspirações ou algum que foi bacana para ti, te tocou. Ouvi falar que quer mudar, fazer uma revolução. Outra revolução. Outra revolução? Não, eu gosto muito, eu falei que quando eu falo que eu me inspiro, tem a questão de antepassado ali, que eu vejo que o que a gente trabalha hoje, a gente já tem outros já trilharam o caminho pra gente estar aqui hoje, né? Os nossos antepassados me valorizar muito porque eles trabalharam muito, né? Física e intelectualmente para conseguir estarmos aqui. Então me inspira, eu tenho antepassados que participaram da Revolução Farroupilha. Um deles, que foi Antônio Francisco Dávila, ele faleceu num navio Prisciganga. E a esposa dele, ela ficou então com os filhos. Eles eram amigos de Bento Gonçalves, e criou e educou os filhos, e assim hoje nós estamos em várias gerações, né? Já estamos na 10ª geração. E o que me inspira, eu olho onde que eu busco. Comecei a ler os jornais da época da Revolução Farroupilha. Pesquiso na internet ali, e aí eu comecei a buscar, criei um grupo também buscando esses descendentes, né? E ali a gente vai trocando figurinhas e tem de tudo que é lugar. Então eu me inspiro muito porque eu vejo que essa questão, quanta batalha que existiu para hoje nós estarmos aqui, né? Quanto a filme, eu gostei muito de um filme, eu gosto muito de ver filmes. Há pouco eu olhei que é o Violinista no Telhado, não sei se vocês já olharam.
Já ouvi falar, não olhei. O violinista no telhado. A Vida é Bela. São filmes que mesmo diante de dificuldades, a gente encontra um sentido, um propósito para viver. Então, eu acredito isso. A gente, mesmo às vezes a gente tá sorrindo e dentro a gente tá triste. Tem algumas situações que a gente não é feliz o tempo todo, né? Eu digo, hoje as mídias sociais às vezes nos mostram assim, tu olha sempre nas mídias, é sempre feliz, é tudo, né? Claro que quando eu posto, que nem as postagens, são sempre em eventos, e às vezes as pessoas seguem e curtem, né? Mas é legal, mas nós somos humanos, nós temos... E essa relação que a gente tem que ter, de que a gente tem que tirar qual é o lado bom, né? Mesmo diante de dificuldades, de situações, o que eu posso fazer para aquilo que eu não gostei eu melhorar? Então, esses filmes eu gosto muito. Livro eu gosto muito de ler. Tenho muitos livros. Gosto, mas o principal livro que eu acho que é o mais antigo e ao mesmo tempo atual, a Bíblia. A Bíblia eu consigo buscar muita inspiração e de cada vez que ler uma história, se eu leio ela daqui a 2 horas, eu tenho uma outra interpretação, tanto de local, pessoas, buscar o nosso eu. Eu gosto muito de ler as passagens bíblicas. Então, um livro que é lido no mundo inteiro, né? Sim. Sim, e muito do que ocorre hoje, e muito do que está nos outros livros também é ligado à Bíblia. É ligado à Bíblia. Vários autores que a gente pega ali e tu vai ver e diz assim, não, mas para aí, esse trecho aqui, ele se baseou em um texto bíblico. Né? A questão que nem até da mulher na política, né? As mulheres, eu digo, tudo bem que antes do Novo Testamento já teve mulheres ali que tentaram participar, mas se eu pegar partindo do Novo Testamento, era Cláudia também o nome dela, que era a mulher do... Cláudia, mulher do... Como é que é o nome? Tu vai cortar agora isso aí? Eu não sei. Não, corta. Eu não sei, vai que a Cláudia é minha parente, ainda vai dizer que a responsabilidade é minha. Bagulho, como é que eu vou esquecer? Isso eu escrevi até um artigo que saiu no jornal lá de Flores da Cunha. Eu escrevi sobre a mulher na política em Flores da Cunha, fiz um levantamento histórico. Cláudia de... a mulher de Pôncio Pilatos. Tá? Pôncio Pilatos, vou te dizer. Tá. Então, vou começar. Tá. Então, buscando em questão da Bíblia, quando nós pegamos o Novo Testamento, partindo então do Novo, né? A Cláudia de Prócula, ela era mulher de Pôncio Pilatos. Ela teve ela recebeu uma mensagem que Jesus era inocente. E ela conversou com o marido e o marido ouviu ela. Mas quando ele levou para os poderosos que a mulher dele tinha, eles disseram, como tu vai... Não acredita. E aí, se a gente vê assim, ó, naquela época,
uma mulher dando palpite num meio político, ali já foi um palpite político. Como que a mulher seria ouvida? Não tem interesse. Então, quando a gente fala, olha que é tão antigo e ao mesmo tempo tão novo. Quanto que a mulher ainda ela é levado à opinião. Então, ainda existe uma participação pequena em decisões. Então, é isso aí. Muito bem. E alguma história aí, porque nesse meio político certamente tem alguma historinha aí que tu pode contar para nós aí, talvez até suprimindo os nomes se for necessário. Sim. Mas deve ter entrado em alguma roubada, alguma feia, alguma história, algum evento. Provavelmente é mais fácil ter sido na política do que na enfermagem. Imaginamos, né? Mas pode ser, seja na enfermagem. Não. Tem. Não, participam. Tem alguns. Roubada, diria. Entra essa questão que falou da dependência do meio político, né? Eu então estava num encontro assim, e aí começaram a conversar sobre. Eu digo, não, já sentei do lado de uma. E aí uma política ali, um pessoal político, e aí eu já fui bem clara, eu disse, mas como que a gente vai agora participar, vai contra aquilo que a gente estava comentando antes, defendendo uma coisa e agora vai concordar? E aí essa pessoa estava do meu lado, me puxou e disse assim, fica quieta. Eu disse, mas por quê? Claro, não vou participar, não tem. Aí eu disse, não vou. Aí deram intervalo pro almoço. Eu fui no almoço, ela... Isso às 9 da manhã, imagina. Gente, já tá na hora. Vamos encerrar que o assunto pegou fogo. Tarde e continuamos. Aí chegou Aí eu disse, ela chegou pra almoçar na minha frente, assim, e aí eu disse pra ela, digo assim, como? Isso pode participar? Ela me olhou e disse assim, mas eu dependo. Ela me disse, tu é contra, mas eu dependo de estar agora no meio, porque o meu marido largou o emprego para me acompanhar, o marido dela largou o emprego para acompanhar ela. E ela disse assim, o teu não, então tu pode ser contra, eu não vou ser. Eu digo, olha só. Então, aí tu vê que os interesses são diferentes, né? Sim. Essa defendendo, obviamente, sempre o interesse pessoal frente ao coletivo. Né? Frente ao coletivo. Primeiro o coletivo meu, depois se der, eu penso nos outros. Então, mais isso aí, demais, bem tranquilo, assim, foi. Já tá acostumado? Tô acostumado. Um dia me disseram assim, só quando eu comecei a participar, disseram, uma pessoa me aconselhou e disse assim, tu tem que criar mais casca grossa para estar na política. E não o emocional, é primeiro mais o racional, né? E a gente tem emoção, né? Então eu digo, eu acho que eu consegui mais desenvolver mais a parte racional e tem a emoção, mas tem que estar bem balançada, assim, porque as decisões, né, a participação tu tem que ir para conseguir avançar. Mas a vida é assim, né? Muito bem. Te agradece a sua contribuição, sua história, né? Espero que tenha inspirado aí os nossos telespectadores. Então, não precisa sair todo mundo sendo candidato, né? Não. É o que eu falo, não precisa a gente ser candidato. Sim. Eu Talvez tenho seja uma consequência, né? Hoje eu estou dentro de um partido.
o meu nome está à disposição, né? Mas tudo tem um tempo. Vai ser, é natural, não tem que acelerar nada. Isso aí. Muito bom. Te agradece aí, desejamos sucesso, né? Prosperidade, as nossas reivindicações possam ser atendidas. Isso aí. Não, e eu agradeço muito pelo convite por estar aqui. Bom, eu me sinto em casa porque o Fábio e o Aldo, então a gente já... Os Fábio... Sim, sim. Agora mais um aí. Mais um aí. Agora é os Fábio. Então a gente já se conhece há muitos anos, né? O Aldo também. E tirando que o Aldo me mandou me ligar fazendo um convite sem me falar, né? Mas... Fez o convite sem falar e já saiu, né? Pra quem tá acompanhando, o Aldo teve que sair, ele já tá todo bem político. Ele falou que vão em todas as férias, mas há controvérsias. Então, muito obrigada. Eu espero vocês, então, vou avisar do café, né? Que vocês venham participar também. E daqui uns dias um canal, então. E no YouTube, canal no YouTube. Um canal no YouTube. Já tem já definido o nome? É Café com Mantovani? Café com Mantovani. Café com Cláudia Mantovani. Então, vamos lá. E vocês, então, vão participar também do canal. Muito obrigado. Obrigado pela tua participação, obrigado por estar vindo, obrigado por compartilhar a tua história com os nossos espectadores. E estejam sempre atentos, acompanhando, seguindo, compartilhando nas redes sociais, acompanhem no YouTube, no LinkedIn, no Spotify e agradecemos a tua presença, Cláudia, e a todos que nos acompanharam até o final desse programa. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.